deixa-me só te falar uma coisa aqui acerca disso. É que muita gente desvaloriza o storytelling ao fazer um vídeo ou contar uma história, tanto nas empresas como a fazer uma live. Storytelling é tão valioso e conecta as pessoas. Olha, a única coisa que conecta as pessoas é um storytelling. Se você abrir a Bíblia, já no início, a Bíblia começa a te contar uma história. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O storytelling, ele joga em todas as dimensões. Ele joga no nível conceitual, no nível de imaginação e no nível e no nível sentimental. Entende isso? Quando você vai para passar uma mensagem valiosa, tem uma história. Dale Cornet, no seu livro, falar, não, seja inesquecível. Ele conta uma história de um velho que chamaram-lhe para contar a história da empresa. E quando ele, não, chamaram-lhe para apresentar os resultados da empresa. E quando ele subiu ao palco, no modo normal, seria apresentar, exemplo, um PowerPoint com muitos números. Mas ele não fez só isso. Ele, quando subiu ao palco, ele disse: Eu lembro-me um dia, nós estávamos realmente com as metas muito baixas. Nem sequer tínhamos chegado à média das metas que nós tínhamos projetado. E ali eu lembro-me que o diretor chegou à nossa sala e ele bateu na mesa fortemente. E nós assustamos. Logo nós falamos, ai, agora aí veio o despedimento. A nossa equipa nem sequer chegou na média das metas. Mas depois o diretor virou-nos as costas, ele meteu as duas mãos na cintura. Imagine, como se fosse uma pessoa que quer tomar uma decisão de marcar um golo. E quando virou para nós, ele disse: Olha, ainda temos 2 semanas, então nós podemos passar acima da média, pelo menos acima da média. Aí os nossos corações relaxaram. Vocês nem imaginem o que aconteceu depois de 2 semanas. Nós não batemos 100% das metas. Nós batemos 250% das metas. Acrescentamos 150 a mais. A gente levantou-se. Automaticamente, quando ele projetou os dados, toda a gente ficaram mente das pessoas ficou suave, porque não só os dados estavam a entediá-los, não se fixaram apenas nos dados, estavam a acompanhar os dados com base ao quê? A história que ele contou. Essa é a importância de storytelling. O pastor que entra, que sobe no púlpito, abre a Bíblia e lê a Bíblia e não volte atrás para contar a história até quando chegou aquele momento que ele deu a Bíblia. Um pastor que tem uma pregação incompleta. Que? Porque ele não contextualizou. Entenda isso. Isso é o valor de história. As únicas coisas que pegam e que ficam, que as pessoas levam, é o storytelling. É o que você conta da sua história. Que você pode fazer isso? Eu vi um vídeo muito curto do Pablo Marçal e disse assim: conte a história de alguém e depois você entra nessa história, mostra o que você superou com a história de alguém que contou. E depois você junta a outra pessoa que está vindo e junta na história. E dizer, você também pode, porque ele conseguiu, eu fiz o que ele fez, e você também pode fazer o que eu fiz, e você vai conseguir. Isso é o quê? Storytelling. Storytelling tem story band. Ai, man, é muita coisa. Conta a história nas tuas lives, nos teus livros, nas pessoas na rua. Conta a sua história na igreja, no púlpito. Conta a tua história em todo lugar que você for. Se é história de conversão, conta a história como as pessoas, como é que você se converteu. História. Quando o evangelista chegou e você disse no primeiro dia, sai daqui, não quero te ouvir. O segundo dia, ele veio novo e persistentemente, você disse, você é muito teimoso. O terceiro dia, "Tá bom, vou te ouvir, só tens um segundo. E o quarto dia, você deu 5 minutos. E depois ele te convenceu, você se converteu. Hoje você acredita em Cristo Jesus. E hoje você serve Jesus Cristo. E aquela persistência que você aprendeu com a pessoa que te evangelizou faz você ser o maior cativador de alma para Cristo.
Faça isso. Conta a sua história. As pessoas não vão acreditar no conceito. As pessoas não vão acreditar que o céu é azul. Se você não contar a história realmente de o Deus criou o céu e a terra. Como é que elas existiram? Eles vão começar a acreditar e vão olhar no céu e vão dizer: Meu Deus, que obra genuína! Uma obra é um processo de construção. O que a pessoa fez para construir? É isso que você tem que contar. Storytelling nas tuas histórias.